amigos, novamente com vocês o Radar do Mundo Judaico, hoje falando sobre os prisioneiros judeus que construíram a Austrália. Os primeiros brancos a habitarem a Austrália foram os ingleses em 1788. A forma de colonização foi o desterro de prisioneiros para esta terra longínqua, de acordo com a lei, um desterro de 7 anos como punição para crimes menores e um desterro de 14 anos em substituição à pena capital. O primeiro grupo de habitantes eram funcionários que chegaram à Austrália na chamada Primeira Frota e traziam consigo prisioneiros. 11 navios com cerca de 215 prisioneiros, dos quais 7% eram judeus, homens e mulheres. Os condenados na Austrália eram surpreendentemente livres. Podiam ter propriedades, podiam usar os tribunais, tinham direitos de cidadãos, eram livres para trabalhar por salários terminado o expediente normal de trabalho como prisioneiro, recebiam concessões de terras após cumpridas as suas penas e o direito, inclusive, ao uso de outros condenados em suas próprias terras. Muitos desses prisioneiros construíram a Austrália e são considerados heróis naquele país. O motivo da prisão e do desterro da maioria desses prisioneiros é incrível. Um homem condenado ao desterro por 7 anos por haver roubado um pão para sua filha faminta. Uma menina de 8 anos desterrada por ter roubado um casaco numa noite fria. E uma outra de 16 anos que roubou um lenço de seda e foi condenada à morte, mas teve sua pena comutada para desterro vitalício. No Radar do Mundo Judaico de hoje, vamos falar de alguns dos prisioneiros judeus. John Harris era um deles. Foi preso sob a alegação de haver roubado 8 colheres de prata em 1783 e fugido. No julgamento, Harris afirmou não ter sido ele quem roubou as colheres e não havia prova que tivesse sido ele quem se desfez das colheres, mas acabou mesmo assim condenado à morte. O homem que recuperou os bens escreveu aos magistrados dizendo que, uma vez que os bens foram recuperados e não houve violência, a pena era exagerada. Converteram então sua pena em desterro vitalício. Ele foi então para a Austrália e lá propôs às autoridades locais a criação de um grupo para evitar roubos noturnos. Tornou-se policial e criou a Polícia Australiana, da qual é o patrono. Em agosto de 1789, Harris foi testemunha num julgamento. Ao lhe pedirem para jurar a honestidade sobre a Bíblia, John Harris disse ser judeu e exigiu que colocassem em sua frente apenas o Velho Testamento, no que ele foi atendido. John, mais tarde, passou a comercializar carnes em grãos e em 1798 abriu uma taverna, passando a negociar também bebidas, algo que se mostrou extremamente lucrativo. Ele então abandonou a polícia, mas 2 anos mais tarde, o governador lhe pediu que retornasse à polícia, o que ele recusou, pois teria de abandonar seu lucrativo negócio. O governador tomou isso como uma ofensa pessoal e passou a perseguir John Harris, multando, mandando confiscar seu estoque e outras medidas punitivas. John perdeu seu negócio e voltou à Inglaterra com mulher e filho em 1801, deixando 2 filhas na Austrália. Há inúmeras ruas, bairros e prédios públicos que homenageiam John Harris. Mary Green é outra prisioneira judia desterrada. Foi acusada de roubar um bule de chá com tampa, 6 xícaras e uma colherzinha de prata. Ela volta à casa onde se desfez das coisas e as coloca sobre a mesa. Foi condenada e desterrada no mesmo navio que John Harris e ambos passaram a viver juntos. Tiveram 3 filhos. Quando voltou à Inglaterra, deixou suas 2 filhas ao cuidado de outro prisioneiro judeu, James Lara. Amália Mary Levy tinha 16 anos ao ser condenada a 7 anos de desterro por roubar um lenço de seda. Tendo ofendido o juiz durante o julgamento, recebeu pena adicional de 50 chibatadas. Também ela foi testemunha em um julgamento na cidade de Sydney e se declarou judia frente à corte. Outro prisioneiro judeu foi John Hart. Hart havia sido sargento no exército e, depois de dar baixa, passou a trabalhar como carregador, porém ganhava tão pouco que não tinha para comer. Ele então roubou um balaio de comida para se alimentar. O valor do balaio, 12 shillings, hoje cerca de $70. Preso e condenado a 7 anos de desterro na Austrália, participou de uma viagem de 264 dias, ou seja, mais de 8 meses.
curiosamente fizeram 3 paradas: nas Ilhas Canárias, no Rio de Janeiro e na cidade de Cape Town. No Rio de Janeiro ficaram de 6 de agosto a 4 de setembro, abastecendo o navio com frutas, carne e mantimentos, comprando grande quantidades de mudas de plantas e árvores para início da colonização na Austrália. Pouco depois de casar, ele se casou com de chegar à Austrália, ele se casou com Flora Lara Zara, outra condenada judia desterrada. A lei obrigava que todos atendessem serviços religiosos anglicanos todos os domingos. O casal foi depois enviado para a ilha de Norfolk, onde apenas 17 pessoas viviam. John decidiu reflorestar a ilha deserta, plantando pinheiros. Hoje, 70% da ilha é coberta pela floresta de pinheiros que o casal iniciou. A ilha ainda é um deserto humano, com uma população hoje de apenas 1.714 habitantes. James Lara foi condenado à morte em 12 de dezembro de 1787 por ter roubado uma caneca de prata. Sua pena foi alterada para desterro vitalício. Este se tornou o mais proeminente judeu nos primeiros anos da colônia, por ter sido um lutador ferrenho a favor da emancipação. James comandou a guarda noturna sucedendo a John Harris. Em 1797, recebeu uma concessão de terra de 50 acres, tornou-se negociante e dono de um pub. Ele era operador das armas dos maçons em Parramatta e foi também sargento da Parramatta Loyal Association. Casou-se com Susanna Wilkinson. Eles não tinham filhos, mas criaram 2 sobrinhas. Lara era um empresário por excelência. Foi dele a primeira concessão para a venda de bebidas alcoólicas na Austrália. Abriu uma grande loja de alimentos. Tornou-se distribuidor do primeiro jornal na Austrália. Recebeu 1000 acres de terra. Transformou-se em personalidade ilustre, conhecido até nos ricos círculos parisienses. Depois da morte da sua esposa, casou-se com uma atriz que o arruinou, contraindo dívidas imensas em seu nome. Condenado por suas dívidas, perdeu o que lhe restava de patrimônio. Hart faleceu aos 90 anos e foi enterrado no cemitério judaico de Devonshire. Lara é um dos nomes mais reverenciados na Austrália, homenageado até hoje, e há ruas e bairros em seu nome e também em nome de O Judeu Honesto, que era o título que ele recebeu na Austrália. Esther Williams tinha apenas 15 anos quando foi acusada de roubar 20 metros de fita de renda preta. Em 1788, foi condenada a desterro na Austrália, trazendo consigo sua filha Rosanna, recém-nascida. No navio, apaixonou-se e casou-se com o tenente Johnston, com quem teve 7 filhos. Seu marido se tornou governador de estado e participou na revolta contra o governador-geral, tendo sido preso e enviado a Londres. Esther, sozinha, passou a administrar os bens da família e tornou-se extremamente rico. Com a morte do marido, seu filho Robert tentou fazer com que a considerassem demente e alcoólica e lhe passassem os bens da família, tendo conseguido seu intento. Esther perdeu tudo e foi viver o fim dos seus dias com o filho Davi. É interessante notar que o seu neto, Robert Nichols, tornou-se advogado e abriu um processo exigindo que a comunidade judaica recebesse o mesmo apoio financeiro que já era dado aos católicos, uma vez que judeus e católicos chegaram em mesmo número à Austrália e contribuíram de forma igual ao progresso do país. Ele conseguiu seu intento em 1853 e o governo australiano entregou 200 libras esterlinas para a comunidade judaica de Sydney. Amigo, por hoje é só. Nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Até lá!